E fala Chasers, tudo na paz? Aqui é o Fallen trazendo para vocês mais um vídeo de dicas de Grand Chase Classic. Dessa vez eu vou estar falando sobre a árvore de pontos Chase, né? Esses pontos aqui que você ganha upando seu Chase Level. Eu já falei um pouco sobre essa árvore de pontos Chase nos vídeos das semanas passadas, então se vocês não viram, dá uma olhada lá, são vídeos de dicas de como upar do nível 1 ao 85 e como upar o Chase Level, são bem interessantes, então dê uma passadinha lá. Então, sem mais delongas, vamos começar a falar aqui sobre os pontos Chase, né? Cada uma dessas abas aqui, ela é focada em uma coisa. A aba comum, ela é focada nos atributos do seu personagem, ela vai influenciar diretamente nos atributos do seu personagem. A aba de missão, ela vai influenciar, com exceção da resistência à contaminação, esse daqui ele influencia nos atributos do seu personagem, mas o restante ele não influencia nos atributos, mas sim no multiplicador de dano que existe na partida. Então eu vou estar recebendo mais multiplicadores de dano quando eu ataco um chefe, por exemplo, aqui, ó, quando eu estou investindo nesse daqui, ou no dano de todas as habilidades, por exemplo. E por último temos essa aba de suporte, que é uma aba focada em reduzir o custo das suas habilidades, né? Mexer com as habilidades de uma maneira geral e também XP e GP. Né? E eu já vou falando aqui que a primeira dica de todas é comece investindo em XP, tá bom? Essa minha árvore aqui eu não tenho nenhum XP, mas é porque eu tenho uma outra aba focada em XP e em GP, tá vendo? E tem um pouquinho de resistência à contaminação também, porque essa daqui é a minha aba de farm. Mas, se vocês não tiverem duas abas, galera, invistam, se você só tem uma aba só, invista em XP. Ah, quanto? 100. É isso. Invista o máximo de XP possível. Quando você chegar mais ou menos nos 50 de XP, aqui investido, você vai já começar a upar bem mais rápido. E aí, vale a pena você começar a investir em todos os personagens, até os que não chegaram no 85, você começa a investir em XP, cara. Coloca ali nos 50, aí depois se você quiser você pode ir investindo em outras coisas, redução de custo, talvez uma propriedade aqui do comum, depende do seu gosto, né? Mas invista em XP, tá bom? Pelo menos 50, e depois que você passar do Chase Level 100, você vai precisar de 100% de XP também. Porque depois começa a ficar bem difícil de upar, fica mais demorado, então isso daqui se torna cada vez mais necessário. Então, agora que a gente já disse que esse daqui é o mais importante de todos, todas as outras propriedades, galera, elas vão depender de cada personagem, sacou? Então, eu vou falar um pouquinho sobre em que situação você vai usar cada propriedade, que eu acho que dessa maneira fica um pouco mais fácil de entender quando que você tem que investir em cada coisa, beleza? Então, começando aqui por GP. Quando você deve investir em GP? Cara, não é necessário, sinceramente. Se você quiser fazer uma árvore, uma página de farm igual eu fiz, vale a pena, mas de uma forma geral eu não recomendaria você investir em ganho adicional de GP, tudo bem? O XP eu já falei, é super importante. O redução do tempo de espera, ele é interessante de você upar ele principalmente nos personagens APs. Porque os personagens APs, quando você clica ali para usar uma habilidade, você tem que esperar terminar o tempo daquela habilidade para você usar ela novamente. E enquanto os personagens MP, né, os personagens têm uma barrinha azul, você pode só segurar o Z, né, e aí você vai utilizar a skill. Se você segurar durante o tempo de encher uma barrinha, você vai usar uma habilidade de uma barra, se você encher duas barrinhas, você vai usar duas, e assim por diante. Só não funciona com a quarta skill. Mas isso daqui reduz o tempo de espera de habilidade da quarta skill também, então se você quiser spamar várias vezes a sua quarta skill, tentar aumentar o número de vezes que você vai repetir, aumentar o número de vezes que você vai conseguir usar a sua quarta skill na partida, vale a pena investir nisso. Eu inclusive investi um pouquinho no meu Les, porque eu gosto bastante da quarta skill dele, porque ela é muito forte. A redução de custo, no geral é muito boa. Só que lembrando, galera, que essa aba de suporte aqui, ela só funciona para os modos missão, tudo bem? E então, você acaba usufruindo muito bem se você usa o modo missão, se você joga o modo missão, vai ser muito útil você upar isso daqui, seja para os personagens AP, seja para o personagem MP. Só que eu não acho que é tão necessário para os personagens MP. Para os personagens AP é mais interessante, reduzir o custo das habilidades deles e tal, já que eles não conseguem usar várias vezes seguidas a mesma habilidade, né? Então, essas duas partes aqui, elas são muito focadas para os personagens APs.
Vão ter casos que os personagens MP vão se aproveitar das duas, como foi o caso da quarta skill do meu Less, que eu estava explicando para vocês. E um outro exemplo é quando você quer spamar várias vezes a primeira skill, né? Que aí você reduz o custo dela e você consegue usar várias vezes seguidas. Aí você alcança um DPS muito alto, né? Um dano por segundo elevadíssimo. Por exemplo, uma Mari lagueias spamando a primeira skill e tendo redução de custo no 100, ela consegue usar 6 vezes, 7 vezes a habilidade. Se ela tiver a barrinha cheia, se ela tiver o pet, então, nossa senhora, ela não para de usar a poeira cósmica. Então, esse é um exemplo, né? Pode se aplicar a outros casos. Por exemplo, a Elesis tem alguns golpes que dão um hit único e aqui é interessante também. Mas vamos partir para outra aba de missão. Essa daqui, galera, eu acho que a mais interessante de todas de vocês uparem é essa de dano de todas as habilidades. Porque ela vai aumentar o dano de todas as suas habilidades, independente do inimigo que você estiver acertando. Claro, só funciona no modo missão, né? Mas essa daqui vale muito a pena investir, na minha opinião. Principalmente se você foca em jogar um modo PvE, você pode investir aqui. Ela, inclusive, vai te dar mais dano se você investir aqui do que se você investir aqui nessa de ataque. Entenderam? Então, por isso que vale mais a pena você investir. Se você quiser dano puro nas suas skills durante o modo missão, vale mais a pena investir nessa. Por outro lado, o ataque ele aumenta os seus atributos também, né? Então você consegue aumentar seu ataque total, você fica aparecendo ali para os outros com um ataque total um pouco mais alto. Mas, se você quiser focar em dano puro assim durante a missão, isso daqui, galera. Essa segunda opção aqui, eu já acho ela meio estranha, porque parece que aumenta o dano quando você ataca, mas quando você é atacado também. Eu não sei se ela reduz o dano que você leva, mas eu acho que não. Deveria ser, reduzir o dano que você leva e dano ao atacar. Mas eu não sei sinceramente como funciona essa daqui, vocês vão me perdoar. Eu só sei que a galera costuma investir nesse ponto aqui depois que já fechou o dano de todas as habilidades e o dano causado a chefes, tudo bem? Então eu acredito que isso daqui, ele mexe no dano sim, mas eu não sei se você recebe mais dano por isso. Se você receber mais dano por isso, eu acho que não vale a pena você investir aqui, né? Vale mais a pena você investir nas outras duas. Indo para essa daqui, para esse terceiro, ele aumenta um pouco mais o dano do que essa daqui, só que é só para chefes. E como é que você identifica um chefe? Se ele tiver uma barrinha de baixo lá no rodapé do jogo, mostrando uma contagem de vidas que ele ainda tem, ele é um chefe. Se não tiver isso, ele não é um chefe, não vai aplicar isso. Essa é a lógica, beleza? Esse redução de dano é para você ter mais defesa, né? Mas, sinceramente, eu nunca vi alguém investir nisso. Eu acho que não vale a pena. E o personagem mais forte seu, que você pretende fazer Harrier, eu acho que vale a pena você investir alguns pontos aqui em resistência de contaminação. Mas nos outros personagens eu não recomendaria investir um pouquinho em resistência de contaminação em todos os personagens. Não acho necessário. Só aquele personagem que você vai usar e vai fazer todas as missões lá pra frente e tal. Até porque dá pra aumentar a resistência à contaminação sem ser por isso daqui. E a porcentagem é muito baixa também, ó, 0.07. Então assim, você precisa de 10 pontos e você não vai conseguir aumentar nem 1% sua resistência. É muito pouco, beleza? Então isso aqui não é obrigatório, não recomendaria, principalmente no inicinho do jogo, tá bom? Assim que você pegar 85, cara, nem preocupa com isso. Vindo para essa outra aba, essa daqui eu acho ela interessante. Eu diria que é até tão interessante quanto essa daqui de suporte, porque ela é mais focada para quem gosta de PVP. O ataque, ele vai aumentar o ataque do seu personagem, é claro, ele vai mexer no ataque total dele também. E lembrando que essa aba aqui, só 40% do efeito é aplicado, tá bom? No PVP. No modo missão é 100%, no modo PVP só 40%, tudo bem? Se você investe bastante em ataque, como é esse, o meu caso aqui, ó, o meu ataque ele vai subir, deixa eu mostrar pra vocês. Tô com 474k de ataque total. Aí eu mudo pra esse daqui e fico com 460. Gente, eu aumentei 15k de ataque total quase, só porque eu investi em pontos de ataque. Então é interessante para aumentar o seu ataque total, tudo bem. E é um ponto que eu recomendo, ainda mais se você gostar bastante do modo PvE e não curtir tanto o modo PvP. Agora, se você gosta de PvP, eu recomendaria você investir nessas outras aqui, tá bom? A defesa é a menos interessante de todas, na minha opinião, mas ainda assim vale, né, ser citado. Você normalmente vai investir em defesa só quando você já tiver terminado de investir em ataque, então é uma coisa
que demora muito pra você focar nela, assim, pegar... Até porque 200 pontos é muita coisa, né, gente? E, enfim, como o modo missão está focado em dar muito dano e não necessariamente em sobreviver mais, então isso daqui acaba sendo deixado de lado pro modo missão. Mas pro PVP acaba sendo interessante, não sobe tanto seu ataque total, você acaba ficando mais tanque, mais resiliente, assim como o aumento de HP máximo. Nossa, isso daqui, se você tiver 50 pontos, você vai ter 10% a mais de HP. Isso se você comparar, se os status seu e do seu adversário tiverem parecidos, cara, você ter 10% a mais de vida é você conseguir sobreviver uma skill ou não, sabe? Isso daqui faz bastante diferença. E o que eu mais gosto é esse MP no início aqui. Ele vai valer a pena em personagens APs, principalmente, que já começam com um pouco de AP, né? E aí você vai começar com mais. Ou então ainda com personagens magos, né? Como é o caso da Armin, que ela se beneficia muito. Chegar aqui com 50, até no PVP você já vai começar com quase 2 barras de mana. E aí, cara, você já começa mandando um antigravidade ali com a Armin. Ou então com a Ray você já manda um centro gravitacional, não sei. Então, isso daqui é uma coisa que vale bastante a pena, principalmente se você gosta de PVP. Se você gosta de PvE apenas, eu não recomendaria tanto não. Apenas na Arm, ou, sei lá, nesses personagens APs que usam bastante mana, como é o caso do Vegas e da Ray. Só que assim, de uma forma geral, se você joga PvE, não precisa focar nisso não. Poucos personagens vão se aproveitar realmente disso. No PvE, mas no modo PvP, galera, esses dois aqui valem muito a pena, tudo bem? Então é isso. Já falei tudo que eu queria falar nesse vídeo. Expliquei aqui como investir seus pontos Chase. Lembrando, gente, que sempre comecem investindo em XP, tá bom? E depois vocês olham o que seu personagem quer mais, entendeu? Qual que é mais interessante pra ele, entendeu? Aí, se você quiser um pouco de dano, mais dano, foca nisso daqui. Se você quiser usar skills com mais frequência, isso daqui. Se o personagem for AP, galera, comece investindo nisso daqui, ó. Vale mais a pena, entendeu? Se você quiser aumentar seu ataque total, vai no ataque. Então, são essas dicas aqui que eu queria explicar pra vocês. Quem tiver gostado do vídeo, já deixa o like aí, comenta o que vocês acharam e já marca aquele amigo, manda esse vídeo para aquele amigo noob que não entende nada de Grand Chase, mas eu estou explicando tudo para ele. Então, é isso galera, um abraço, valeu e falou!